Tai Sensei, tem como aprender japonês sem estudar gramática? Ter tempo, mas eu não acho produtivo. Teria, por exemplo, quando você vai fazer frases úteis, né? Vai viajar para o Japão, você ensina uma série de frases, é decorado, é decoreba pura. Então é aquela circunstância, aquela situação que você vai repetir que nem papagaio. Então tem. Agora, se você quer aprender a língua e dominar para você poder manipular da forma como você queira, aí eu acho que a gramática é imprescindível. Não só para o japonês, mas para todas as línguas. Certo, mas eu acho a gramática muito difícil, entender objeto direto, Não, sujeito, mas predicado. é que eu sou gramaticista, então acabo usando essa terminologia. Mas tem uma forma de você explicar isso sem estar usando esses, aspas, palavrões linguísticos, né? Então, em vez de falar predicado, você pode falar a parte em que você diz o que faz, né? Quando é sujeito, aquele que pratica a ação. Objeto é a resposta para fazer o quê? Este é o quê? Sabe? Então há formas, mas você precisa explicar. Principalmente no caso do japonês, que é uma língua completamente diferente em termos de estrutura, quando comparado à portuguesa. Tá certo, Né? tá falando que não posso usar o português como base para aprender japonês. Tem determinadas questões que você pode usar como um referencial, mas tomar como base eu acho muito complicado. Tanto é que nós temos um curso fechado em que desde o início, e não é uma vez nem duas, toda hora estamos falando, não tem que aplicar a lógica do português dentro da língua japonesa, porque são línguas de estruturas bem diferentes. Por exemplo, o português é uma língua flexional por excelência, né? Lógico que tem outras questões, mas ele é basicamente flexional. O japonês não. O japonês é uma língua predominantemente aglutinante. O que significa? Aglutinante é o seguinte: tem as palavras que têm conceito que vão constituir os objetos da frase, né? Então nós usamos uma metáfora do corpo e da alma. Então todas as palavras que têm sentido, seja substantivo, verbo, advérbio, enfim, todas as palavras que têm um conceito são os corpos, né? E a esses corpos a gente acrescenta, o japonês acrescenta o que a gente chama de alma, que são as palavras gramaticais. Então, por exemplo, Comi sushi. comer sushi, tá, Eu vamos comi lá. sushi. Como fica essa Você frase? comeu sushi, eu comi sushi. Bom, primeiro, sushi o tabemashita. Sushi o tabemashita. O que que eu tenho? Eu vou começar pelo primeiro. O verbo vai no fim. Tá bom. Então, o que que eu tenho tabemashita? Eu tenho tabe, que significa comer, é o verbo taberu, na forma de dicionário. A esse taberu eu acrescento mashi, que é a forma de expressar a polidez, a gentileza de eu encaminhar a mensagem para o meu interlocutor. E o ta, que significa que a ação de comer já passou. Então, se eu digo tabemashita, eu estou dizendo comi. E mais, eu comi tabemashita. Nós comemos no passado tabemashita. Você comeu tabemashita. Não muda então de acordo Não com. muda, o verbo não vai mudar, ele não vai flexionar em função de, ele não vai conjugar tempo, modo e pessoa verbal. Por isso que a senhora Ele, fala que o japonês não é flexional. não, ele é flexional, porque o tabe, ele pode mudar. O verbo tabeiro não muda tanto, mas, por exemplo, se eu pego o verbo iku, que é ir, tá? Iku, no dicionário é iku. Se eu vou usar o mesmo mashita que acabo de citar, o iku fica ikimashita. Ah, então o verbo mudou de Ele iku flexiona. para iki. Isso, ele flexiona, mas não é em função de tempo, modo e pessoa verbal. Vou dar mais um exemplo com o iku. Se eu quero dizer eu não vou, eu digo ikanai. O nai vai comportar essa parte da negação. E o verbo só muda a vogal final para iku ficar iki ou ika.
E digo mais, só tem no máximo 6 formas de flexão, qualquer palavra flexível que existe na língua japonesa. Então não é em conjugação com algumas categorias, não. Ele vai mudar de acordo com a palavra que vem depois dele. Certo. Então é diferente o mecanismo da língua japonesa. Uhum. Né? E, por exemplo, voltando a comi. Sushi. Então, tabemashita eu comi. Agora, sushi é o objeto. O que eu comi o quê? Este objeto direto vai com o. Então fica sushi o tabemashita. Então, se fosse sashimi, seria sashimi o tabemashita. Tabemashita. Comer feijoada, feijoada o tabemashita. E assim por diante. Então, o substantivo primeiro não muda. Né? Pode ser um sushi, pode ser 10 sushi, é sushi o tabemashita. Não tem singular nem plural, nem masculino nem feminino. Por isso não tem artigo em japonês. Não sei se vocês já conversaram com um japonês, ele tem dificuldade de saber se usa do, da ou de, sabe? É verdade. Não é? Então, por quê? O japonês não tem artigo. Porque não precisa definir se é plural, singular, masculino, feminino. Exatamente. Então, é diferente. E esse é um exemplo que eu estou dando. Então, é importante saber, basicamente, não precisa saber o nome de cada coisa, mas saber que o verbo muda sim. Mas muda não tem passado, nem futuro, nem no verbo. Eu posso expressar o futuro, o passado, acrescentando uma palavra gramatical. Que é o tá que a senhora colocou no final indica o passado, então. Esse tá, significa que a ação de comer já realizou. Tabemashita que a senhora falou, né? Isso. Mas então a senhora falou que o tabe é o verbo, né? E o tá é o passado. Qual que é a diferença de eu falar tabemashita e tabeta? Com mashi, eu acrescentei a educação minha de dirigir a pergunta para você com polidez, com gentileza. Isso não tem no português, né? Pois é, não tem. Então, mais um fator que não... Então, tem muitas gramáticas que indicam presente é tabeta. Não, presente é taberu, ou tabemasa. Que o passado é tabemashita. Não é isso. O verbo, ele não vai mudar, ele só vai significar comer. E são as demais palavras gramaticais que nós chamamos de alma que vão dar vida a este verbo. Vai explicar como é que este verbo está funcionando. Então, o tempo não está dentro do verbo, está nessas palavras gramaticais que são aglutinadas, que são acrescentadas aos corpos. Entendi. Essa é a lógica da língua japonesa. É a lógica da língua japonesa. É o caso do sushi, que eu já falei, que é 1 ou 2 ou 300, não tem importância, é sempre sushi. Não é? E o que eu queria dizer também, por exemplo, o verbo iku que eu citei, né? E se eu digo eu vou, é watashi wa ikimasu. Eu irei também, porque não tem o futuro na língua japonesa, não. O futuro ou é o contexto que vai dar, ou alguma palavra que eu coloco, por exemplo, eu vou amanhã, no ano que vem, aí eu sei que é futuro. Tá? Mas o verbo não tem nenhuma marca de futuro. Mas aí, se você quiser dizer que eu vou ao Japão, eu irei ao Japão, se escreve da mesma forma em japonês. A mesma forma. Tanto é que, mesmo em português, se eu digo eu vou ao Japão, na verdade eu estou falando de futuro. De fato. Eu não estou indo agora, eu vou no futuro. Né? Então, o português também comporta esse mesmo tipo de contextualização, da necessidade de um contexto. Não é em tudo, naturalmente, mas existe. Então, o japonês talvez seja um pouco mais presente essa questão, por isso que o japonês é considerado uma língua que não afirma com categoria, com exatidão. Sei, deixam algumas coisas no ar. Subentendido. Entendi, muito bem. A senhora comentou do japonês essencial, que é o nosso curso fechado, né? Que a senhora traz esta abordagem focando bastante na gramática, mas é uma gramática para que a gente possa entender a essência do idioma. Exatamente. A gente trabalha para explicar exatamente, eu estou usando muito essa palavra exatamente, para mostrar como que a língua respira em japonês. Então, tem certas coisas que o japonês tem, mas não tem no português, e vice-versa. Como que a língua cobre isso? Às vezes é o contexto, às vezes é uma partícula, às vezes é o verbo na sua forma. Existem várias formas. E no japonês são essas almas que são muito importantes. Muito bem.
Inclusive, Tai Sensei, se as pessoas estiverem assistindo este vídeo antes do dia 5 de janeiro, eles terão a oportunidade de se inscrever para o Projeto Japonês 2026. Começa no dia 5 de janeiro, exatamente. de janeiro. Que será um mini curso gratuito e online para que vocês possam ter uma amostra grátis, por assim dizer, no nosso curso fechado, que é o Japonês Essencial. E a primeira aula vai ser justamente a estrutura da língua japonesa, né, Tai Sensei? Da frase japonesa, é isso aí. Né, vamos entrar em mais detalhes, né, e trazendo mais exemplos. Isso, ao para longo de uma vocês aula. entenderem como é que o japonês, a língua japonesa respira, Muito vive. bem. Para participar desta série de aulas, basta clicar no link que está na descrição. E caso você assistir este vídeo depois, nós temos um curso fechado que se chama Japonês Essencial, que propõe ensinar as 4 habilidades, que é a escrita, a leitura, a fala, a compreensão auditiva, e as matrículas a gente abre algumas vezes ao ano. Ela pode estar aberta ou não, naturalmente dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo, mas basta clicar no link que está na descrição para você colocar o seu nome na lista de espera ou, de repente, efetivar a sua matrícula. Pessoal, deixem o seu like, comentem aí o que você achou sobre essa estrutura da língua japonesa e será um prazer tê-los conosco, seja como aluno, né, seja como seguidor, então não deixe de seguir a gente também. Muito obrigado. Nós estamos aguardando. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Sayonara.